Mais um NatCast no ar e hoje vamos falar um pouquinho sobre mentalidade para pequenos e médios empresários. E para estar falando aqui comigo sobre esse tema, estou com dois convidados aqui, ambos também empreendedores. O Emerson, né, que já está aí, o pessoal já tá Mais uma vez, já gente, como é que conhece vocês estão? ele, tá aqui. E também hoje o Fernando. Olha só, fiquei sabendo que o Fernando ele também é ex-jogador de futebol, hein? Vai contar um pouquinho aqui pra gente. Meninos, gratidão por estar aqui no Natcast. O Emerson mais uma vez e Fernando, gratidão por aceitar, né, o nosso convite e tá trazendo aí um pouquinho da sua experiência, né? Vamos falar um pouquinho dessa questão de mentalidade, né, que é uma coisa que o pessoal tem pedido bastante pra gente aqui. Fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história aí pro pessoal de casa. Bom, obrigado pelo convite. Eu tenho 21 anos que eu estudo desenvolvimento pessoal, tenho 23 livros publicados e já treinei mais de 240 mil pessoas ao vivo. Então tem aí 2 décadas que eu faço isso. Caramba, Que já legal. tem uma longa trajetória aí, né? E por que essa questão de mentalidade para pequenos e médios empresários? O que você vê nesse ramo hoje? Trabalhar com a mentalidade. Tudo que, todo ser humano ou empresário ele quer ter resultado. E antes de ter resultado ele tem que ter atitude. Antes de ter atitude ele tem que estar alinhado emocionalmente. E antes de estar alinhado emocionalmente ele tem que estar com a parte mental também adequada para ter esse resultado. Então, tudo começa pela mente. Se você olhar o ambiente aqui, se olhar essa mesa aqui, esse microfone, antes de ter ele fisicamente, passou pela mente de alguém. Então, tudo na vida, todo resultado que a pessoa queira ter, depende inicialmente da parte mental da pessoa. Então, tudo começa pela parte mental, os pensamentos. Interessante. Pessoal, é que a gente Se vai ter mais apresente, mais uma Emerson. aula aqui, tá? Sobre mentalidade. Primeiramente, obrigado, Fernando, por ter aceitado esse convite. Meu nome é Emerson Manuel, eu sou empreendedor e um ótimo aprendiz também, né? Quando você fala que a mente, tudo que você pensa, você cria. É mais ou menos isso que você está querendo Na dizer. verdade, tudo que você sente, você cria. Ah, então você está falando aquela frase de pensamento gera um sentimento, o sentimento gera o estado emocional gera uma ação que gera um resultado. Isso. É mais ou menos isso que você está falando. Isso. Legal. E como que o empreendedor ele consegue perceber que a mente, que o que ele está pensando está afetando a vida dele em Olhando os geral? resultados. Se ele tem um resultado inadequado, que está insatisfeito, não está tendo o resultado que ele deseja, porque existe ali um desalinhamento mental, emocional e espiritual. Legal, interessante. E como que ele faz para desbloquear essas crenças limitantes, essas barreiras que ele tem com relação a finanças, a crenças, a gestão de pessoas, a liderança principalmente? Vamos lá. A pessoa sempre tem que perguntar assim, o resultado que eu tenho hoje está alinhado com o que eu quero? Se a resposta for não, significa que ali ele já tem uma crença limitante que nós especialistas chamamos de lixo emocional. Legal. Por exemplo, se financeiramente ele não está bem, significa que ele tem crença limitante com relação à parte financeira. Lógico que isso é o início. Depois tem estratégia, equipe, marketing, enfim, produto, enfim. Porque assim, o resultado de uma empresa ele é multifatorial. São vários fatores. Ninguém faz um bolo só com um ovo. Ou seja, são vários ingredientes para fazer um bolo. Sim. Da mesma maneira que uma empresa são vários ingredientes. Então, são vários fatores. Nunca é só um fator, são vários fatores, é uma cadeia. E quando o pessoal te procura para trabalhar, provavelmente você trabalha com empresários e empreendedores, né? Sim. O que o pessoal mais questiona sobre essa questão de mentalidade da equipe? Às vezes, a pessoa tem uma crença. Como que trabalha isso dentro de uma equipe? O desafio maior é vendas e comprometimento da equipe, responsabilidade da equipe. Fernando, eu preciso que a equipe esteja comprometida, seja responsável, disciplinada, focada. Então, sempre é vendas, que envolve o lucro da empresa, e o comprometimento da equipe. Então é assim, nós temos a melhor ferramenta do mundo, que está entre a nossa orelha direita e a nossa orelha esquerda, que é o nosso cérebro. Porém, nós não estudamos como usar o cérebro a nosso favor. Isso na escola, ou quem criou, a gente não aprende isso. Pelo menos eu não aprendi isso. Não sei vocês que estão ouvindo aí pelo celular, pelo computador.
Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente tem a melhor ferramenta do mundo, que é o nosso cérebro, e a gente tem que aprender a usar ele. Tem como a gente ser mais comprometido, mais responsável, mais disciplinado, mais focado para atingir um objetivo, uma meta dentro da empresa? Sim. Então tem uma metodologia para isso. O detalhe é que como a gente nunca aprendeu, a gente fica refém. Aquilo que a gente não sabe nos prejudica. Ou seja, se você vai para a Bíblia, eu vou comprovar tudo isso dentro da Bíblia ou dentro da ciência. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. O que é perecer por falta de conhecimento? A pessoa pode ter prejuízo, pode sofrer, pode ter falta de resultado por falta de um conhecimento, de um know-how, de uma experiência naquele assunto. Então, se a pessoa tem experiência naquele assunto, sabedoria naquele assunto, ele vai realmente ter resultado. Então, muitas das vezes é porque a pessoa não tem conhecimento e a gente não aprendeu isso em lugar nenhum. E talvez tudo que eu vou falar aqui, eu sou corajoso, eu falo, os governadores não querem que a gente saiba disso que a gente vai comentar aqui agora. Nossa, porque quando você é uma pessoa que tem sabedoria, inteligência, cresce, prospera, tem resultado, ganha dinheiro, eles não querem que a gente faça isso. Ou seja, que a massa, a grande maioria, seja dominada. Alienada, né? Isso. Tem um livro do Napoleão Hill chamado Mais Esperto que o Diabo, que ele fala sobre alienação, né? E a alienação está envolvido com a falta de conhecimento em geral, né? Sim. Não entender quem você é como pessoa, como ser humano, eu acredito que isso influencia sim. Então, quando você fala de falta de conhecimento, eu acredito que é falta de entender quem é você, né? A sua autoimagem é quem você se enxerga internamente, que vai externalizar o que você é por fora. Então, tem crenças, eu acredito que tem barreiras sim, mas dentro de tudo que você aprendeu nesses 21 anos, como que os empresários ou empreendedores conseguem melhorar a autoimagem? Porque tudo que a gente faz externamente é um déficit ou alguma questão interna nossa, né? Sim. Então, por que o Elon Musk tem 24 horas no dia e alguns empresários têm, e a maioria dos empresários, dos empreendedores que eu converso, que eu vou prestar alguma consultoria, médicos, advogados, pessoas que querem investir, trabalhar com investimento, eles falam que eles não têm tempo. E é uma desculpa, tá? Eu não consigo fazer academia, a pessoa tá obesa, vai ter um infarto. Eu não consigo fazer academia porque não tenho tempo. Mas na verdade, não tem prioridade, né? Exato. Tempo é questão de prioridade, então. Sim, prioridade. Interessante. Porque todos nós temos 24 horas. É questão de prioridade mesmo. Tá desalinhado o objetivo da pessoa com os valores da pessoa. O que significa isso? A pessoa tem um objetivo, mas os valores não estão alinhados. O que significa isso? O que são valores? É o que lhe dá importância para aquele dia, o que lhe dá importância aquele mês. O que lhe dá importância, se não tiver alinhado com os objetivos, ele nunca vai atingir aquele objetivo. Por exemplo, a pessoa tem o objetivo de faturar R$1 milhão no final do mês. Só que a importância que ele está dando é de todo final de semana ir para a festa e não treinar a equipe e não ter um recrutamento de uma equipe de vendas qualificada. Ou seja, vai estar alinhado com isso aí? Não. O que ele está dando importância são outras coisas completamente diferentes do objetivo. Isso tudo faz parte do sistema nervoso central. Se você não alinha isso dentro, que são 5 pontos, não adianta só querer ter o objetivo. Tem que estar alinhado valores e objetivo. E vem muito dessa questão de mudar a mentalidade, né? Igual você falou, hoje eu quero alcançar tal objetivo. Eu sempre faço pergunta. Faça pergunta para mim mesmo, né? Como que eu vou conseguir? Quem pode me ajudar a chegar mais rápido? Que é uma coisa que a gente fala. Sozinha a gente consegue, só que vai demorar um certo tempo maior. Sim. E você tá envolvido com pessoas certas que estejam no mesmo objetivo. Porque se você não tá, isso também pode... Poxa, sua mente, ela vai falar, vai para aquele caminho lá, que tu não precisa disso, né? Sempre fala, nossa mente é nosso pior sabotador, não é nem a concorrência, né? É a nossa própria mente. Então, assim, é ver realmente o que você quer, quais são os objetivos que você quer alcançar e como que você vai chegar nisso, né? Então, essa questão do empreendedor para o empresário. Como que é? Como que você vê um empreendedor e vê um empresário? Hoje o empreendedor, né, que está começando, ele pode se tornar um grande empresário, né, Fernando? Sim, você comentou um negócio no início que é bom a gente explicar para o pessoal. Você falou de com quem a gente pode aprender.
Pessoal, se você quer ter um resultado na empresa ou em qualquer outro lugar, qualquer área, nada melhor, mais inteligente, Emerson e Nath, sobre modelagem. Você não precisa necessariamente criar a roda já existe. Você pode até melhorar a roda. Mas se você modela alguém que já tem resultado, você vai acelerar, você vai ganhar tempo, você vai economizar recursos, economizar, ter prejuízo. Ou seja, você pode comprimir aí 10 anos em um ano se você modelar alguém que deu certo, que tem resultado. Porque você vai pegar as estratégias certas. Como ele pensa, como ele sente, como ele age com as estratégias, como ele aborda. Ou seja, todas as estratégias que funcionam. Você pode até melhorar tudo isso. Mas você já está ganhando tempo, know-how, experiência. Então, às vezes, as pessoas... isso é cultural, viu, Emerson? Por que as pessoas não modelam sabendo que modelagem é importante? Porque eu tenho certeza que 80% do pessoal que está vendo a gente, ouvindo a gente, sabe sobre modelagem, mas por que eles não aplicam? Porque talvez, Emerson, presta atenção que isso é interessante, talvez lá na infância, quando a pessoa estava na 5ª ou 6ª série, o aluno às vezes não estudou a matéria, vamos dizer que é matemática, a prova, e ele colou do amigo e o professor viu e deu uma advertência, ou seja, criou um trauma de copiar alguém que tá dando certo. Aí ficou gravado no inconsciente assim. Modelar alguém que dá certo, que funciona, eu vou ter uma advertência, eu vou ter um trauma, eu vou ter uma dor emocional, mental, enfim. Isso ficou gravado no inconsciente. Hoje a pessoa sabe que é importante modelar, mas ela não modela por quê? Porque talvez ela, lá na infância, ela teve um trauma sobre modelagem, que eu estou traduzindo aqui como copiar a prova. Ou seja, levou a advertência. Vocês estão entendendo o raciocínio ou não? Sim. Sim. É Faz todo muito engraçado sentido. que a gente sempre fala, sempre volta na questão da nossa infância, né? Algum trauma, alguma coisa que bloqueia a gente hoje. Eu mesmo falo por questão do não merecimento. Às vezes eu acho que eu não sou merecedora de algumas coisas. Isso foi lá na infância que eu ouvi, você não pode ser uma apresentadora de TV, você não pode isso, entende? Isso é pra rico. E às vezes você absorveu aquilo e está com isso até hoje e nem sabe. É inconsciente, o nome já fala inconsciente. Exemplo clássico que a gente ouve muito com alguns empresários. Na verdade, a maioria. Às vezes tem muito custo, o custo é alto da empresa, de funcionário, parte de imposto e tal. E às vezes ele está preocupado em pagar aquela conta. Às vezes o cara tem ali, preocupado. Você fala assim, por que você está preocupado? É porque eu preciso pagar a conta. Aí você vai analisar por que ele está preocupado, aí você volta para a infância, ele tinha lá talvez 7, 8 anos de idade, ele não queria ir para a escola de manhã, aí o pai e a mãe falou assim, meu filho, você não está preocupado em ir para a escola não, aí fica gravado no inconsciente. Eu tenho que ficar preocupado para fazer coisa importante. Porque o pai não aprendeu a ser pai ou a falar uma comunicação inteligente para o aluno ou para a criança estudar. Aí ele fica gravado no inconsciente assim, pessoal, presta atenção que isso é muito importante. Fica gravado assim, para fazer algo importante eu tenho que estar preocupado. Só que preocupado é um estado emocional bom ou ruim? Ruim. Isso gera um estado emocional ruim. Então vamos lá. Se o pai soubesse de neurolinguística ou de comunicação inteligente, o pai falava assim, você não está comprometido em ir para a escola não? Aí ele ficaria gravado no inconsciente. Eu tenho que ficar comprometido para fazer algo importante. Aí quando adulto, como empresário, estou comprometido em resolver o desafio, estou comprometido em fazer dinheiro, estou comprometido em bater a meta da empresa. E comprometido, Emerson e Nath, é estado emocional bom ou ruim? Bom. Isso gera poder emocional, mental em atitude. E o cara vai resolver o problema porque ele está comprometido, ele está inteiro, ele está total envolvido ali para fazer o negócio acontecer. Ou seja, tudo começou talvez ali. E às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que estar preocupado. Não, você tem que estar comprometido. Só que ele nunca aprendeu na infância. Ou seja, ele quando adulto. Meu povo perece por falta de conhecimento. E como que a gente quebra isso, né? A gente já tá vendo o problema. Qual é a solução? O bom que tem solução é solução rápida e prática. Alguns anos atrás, o que salvou minha vida foi a técnica Neuroprime. O Emerson já conhece, várias pessoas conhecem. Você limpa o lixo emocional, que nós especialistas chamamos de crença limitante. Sim. Que tudo isso são crenças. Vocês observaram que isso são crenças? Sim. Que ou a gente viu, ou a gente ouviu alguém falando. Geralmente a gente ouviu, né? Tem solução rápida. E tem como limpar tudo isso. A gente não precisa nem saber que a gente tem aquela crença. É só a gente limpar. A técnica Neuroprime faz muito bem isso. Mas o mais interessante de tudo é a gente estar disposto a limpar isso. Eu costumo dizer assim, Emerson e Nath, você não precisa ler
um livro, ou mudar de cidade, mudar de empresa, mudar de namorado, porque tá ali no desafio. Primeiro de tudo, primeiro passo de tudo, é limpar o lixo emocional. Porque quando você alinhou aqui dentro, limpou, eliminou aquilo que está te bloqueando, te impedindo, aí sim você vai mudar de cidade, você vai estar organizado para prosperar naquela cidade, Entendi. ou naquela empresa, ou com aquele relacionamento. Porque imagine você tá com um bloqueio, com um trauma, e troca de relacionamento. Você vai levar aquela crença de relacionamento para aquele próximo relacionamento. Tem nada a ver com a pessoa, com a empresa, com a cidade. Tem a ver com o que você carrega dentro. Exemplo prático, para traduzir. O invisível cria o visível. É a raiz que cria o fruto. É o interno que cria o externo. É a mentalidade que cria a realidade. Então, sempre vai ser que a raiz cria o fruto. Então, o que você tem dentro vai se manifestar aqui fora. Sim. A vida é um espelho. A vida é um eco. O que eu tenho aqui dentro vai se manifestar aqui fora. Então, qual é a solução, a causa de tudo? Internamente. Sim. Então, tudo que a gente tem mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, vai refletir no externo, ou seja, na parte física. Então, o que é físico? O nosso corpo físico e o que a gente vê, os nossos objetivos, os nossos resultados, é físico. O reflexo de tudo isso, o resultado de tudo isso, é um reflexo interno, ou mental, ou emocional, ou espiritual. Você é doido. Se vocês não estão anotando, eu tô, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vai ficar gravado, viu? Assista de novo essa parte pra muita coisa. É interessante você pontuar isso porque quando eu tava começando no ramo das vendas, né? Tinha que bater meta, eu nunca tive fixo, né? Então, eu era... Como é que os vendedores falavam? Era matar um leão por dia, né? Essas crenças aí dos vendedores, né? Todo dia você tem que matar um leão por dia, você tá batalhando, você é um guerreiro, etc. São tudo frases que não é muito bom falar hoje, né? Você é um guerreiro. O que o guerreiro faz? Guerra. É bom viver em guerra? Não é bom viver em guerra. Então a gente já sabe que, pelo menos isso me travou durante um tempo. Mas o que mais me travava era a minha líder, e eu vou te falar isso na prática, tá? Eu chegava lá duro, liso, sem R$1 no bolso, mas eu precisava fazer as vendas, né? Aí eu pegava dinheiro emprestado com ela pra ir fazer minhas vendas de colchão. Eu vendia colchão terapêutico. Sabe o que ela fazia? Ela anotava na minha frente as dívidas. E eu só via as dívidas crescendo. E eu era o quê? Preocupado. A preocupação. Ela tava matando todo mundo. Eu tava preocupado em pagar a conta. E eu fiquei durante uns 4 meses sem vender bosta nenhuma. Porque eu tava preocupado em pagar a conta. Quando eu destravei, falei, se eu pegar o meu CNPJ, eu consigo vender e ganhar o dobro e etc. Eu falei, então eu preciso me desvincular dessas meninas para eu conseguir criar minha própria vida. Eu consegui abrir meu CNPJ e eu comprava direto da fábrica com 50%. Uma venda eu paguei tudo e fiquei extremamente livre, porque eu não estava mais vendo ela escrever no papel as dívidas. O que eu fiz? Comecei a pegar um papel e escrever minhas metas, meus sonhos. Isso em 2015, 2016. Então, a energia, ela foca... Tudo que você foca, aumenta e expande, né? Sim, então, sempre. Tudo que você focar vai aumentar e vai expandir. Se você tá... Aliás, é uma dica que eu dou pra todo mundo agora. Vai na frente da sua geladeira. Se tiver a merda de uma conta de água e conta de luz, tira e coloca o carro do sonho de vocês. É só isso. Porque tudo que você foca aumenta e expande. Então, todos os dias o pobre tá vendo dívida. E é a dívida. Aí ele vai lá e pendura na frente da geladeira. Mas não tem um Natal dos sonhos na frente da geladeira do cara. Não tem só tem aquela compre gás, compre gás. Aí o brinde da marca do gás tá na sua cabeça. Compre gás, compre gás, compre gás. E todo dia você passa o olho na geladeira assim, você fala, nossa, preciso pagar essa conta. Nossa, tem que comprar o gás. E o visual? Como é que o visual vê todos os dias isso, né? Emerson e Nath, é muito importante isso que o Emerson disse. E 2 pontos cruciais que fazem toda a diferença. Existe o poder das palavras. Deus, quando foi criar tudo, veio através das palavras, que haja luz. E ele falou assim, matar um leão por dia. Você matar um leão por dia, como que tá ali essa metáfora dentro de você? Que é uma guerra, é difícil, desafiador e tal. E se você for o leão dessa selva? Então, tudo é linguístico, tudo é linguístico. E ele falou assim, que a chefe dele colocava a dívida na frente dele, né? Uhum. Tudo aquilo que você vê muito, ouve muito, está concentrado, vai aumentar. Ou seja, se você está focado em dívida, vai aumentar as dívidas. Exemplo básico. Você está num carro de Fórmula 1, você vai entrar na curva, você tem que olhar para onde você quer ir, para a curva que você quer fazer. Que se tem na sua frente um poste, você olhar para o poste, você vai bater no poste. Então, quando você está dirigindo um carro, você tem que focar onde você vai
para você ir para lá. Porque se você focar no poste da curva, você vai bater naquele poste. Ou seja, na vida é a mesma coisa. Se você está ali na curva e tem o poste chamado dívidas, você vai bater na dívida, aquilo vai aumentar, vai ter prejuízo. Ou seja, você tem que focar para onde você quer ir. Ah, tô com dívida. Você tem que focar em fazer dinheiro, focar em fazer dinheiro, focar em fazer dinheiro, focar em fazer dinheiro. Aí você vai aumentar aquilo ali, fazer mais dinheiro e automaticamente você vai quitar as dívidas. Ou seja, qual é a melhor solução e mais prática para quem está assistindo que talvez deve estar passando por algum desafio financeiro? É se concentrar em fazer dinheiro e não nas dívidas. Esquece que tem dívida. Pode ter certeza, ela vai te lembrar. Não fique pensando nela. Focar em fazer mais dinheiro. E tem vários recursos para isso. Uma dúvida, você já fala. Por que você falou fazer dinheiro e não falou ganhar dinheiro? Eu já perguntei porque eu sei a resposta, mas por quê? Porque quem ganha dinheiro é adolescente, criança que ganha mesada. Você faz. Vocês entenderam? Na verdade, assim, vou traduzir. A linguagem. Tudo nós criamos. Tudo eu não peço nada, eu crio. Eu não ganho nada, eu crio. Isso vai ser sempre assim. Você sabe a verdade que você cria tudo. Tudo. Porque assim, Deus é o criador. Se nós somos filhos, nós também somos os criadores de tudo. Só que como a gente nunca estudou, ninguém ensinou, a gente fica refém daquilo que não sabe. A gente cria tudo. Então eu estou traduzindo fazer dinheiro por criar dinheiro. Porque talvez o cara não tenha uma oportunidade, mas você pode criar a sua própria oportunidade da mesma maneira que você saiu lá das vendas de colchão e criou sua empresa. Você criou sua empresa. Primeiro que criou aonde? Aqui dentro. E ela se manifestou aqui fora. Isso também é hábito, né, Fernando? Criar um hábito, né? Sim. Porque como a gente estava falando de dinheiro, geralmente lá na nossa infância a gente escutou assim, mas dinheiro não é bom. Para ganhar dinheiro tem que ser trabalhoso, tem que trabalhar, tem que ser sofrido. E não é necessariamente, não tem. A gente pode ganhar dinheiro conversando, né? Isso, olha só, imagina a gente conversando ganhando dinheiro. Tem que ser uma coisa leve. Então, já é uma crença lá da nossa infância, né? Às vezes a gente escutou dos nossos pais, dos nossos avós, que às vezes passou por mais dificuldade. E daí a gente fica criando aquilo. Daí a gente acha, não, que pra mim ganhar dinheiro, fazer dinheiro, tem que ser esforçado, né? O que você fala sobre um pouco dessa questão de crença sobre dinheiro? Ela é a que mais impede as pessoas de crescer financeiramente. As pessoas querem, porém travam. Você deu um exemplo. Tem vários exemplos, várias crenças sobre dinheiro. Várias. Sim. Às vezes a pessoa está lá no domingo em casa, tem 4, 5 anos de idade, e ela ouve assim, alguém, uma tia lá no domingo falando assim, é preferível ser um pobre honesto do que rico e desonesto. Aí fica gravado que todo rico é desonesto. Aí quando adulto hoje, a pessoa quer ganhar dinheiro para às vezes comprar uma casa, trocar de carro, viajar, realizar um sonho. Ela faz um trabalho bem feito e vai crescendo, tá fazendo um trabalho bem feito. Aí no inconsciente dela tá gravado assim, toda pessoa rica é desonesta. Como ela não quer ser considerada desonesta, ela perde o dinheiro para não ser considerada desonesta. Ela quer ganhar dinheiro, ela perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro, porque ela não quer ser considerada desonesta. Mas essa crença ela é absurda e ridícula e eu mostro agora. Você já viu um pobre e honesto? Já. Você já viu um pobre e desonesto? Já. Você já viu um rico e desonesto? Já. Você já viu um rico e honesto? Já. Não quer dizer que sempre o rico é desonesto e sempre o pobre é honesto. Não. Isso é só uma crença limitante. Então você pode sim crescer, fazer o seu trabalho e continuar sendo honesto. Crescer e continuar sendo honesto. Se você tem a crença que você pode crescer, ganhar dinheiro e continuar sendo honesto, você vai ganhar e não vai perder para não ser considerado desonesto. Resumidamente, o dinheiro só potencializa quem você é. Se você é uma pessoa que adora ajudar pessoas com mais dinheiro, você vai ajudar mais pessoas. Se você tem o vício de beber cachaça todos os dias, com mais dinheiro você vai morrer de tanto beber cachaça. Dinheiro só potencializa quem você é. Traduzindo, para ficar fácil o entendimento de todo mundo. O dinheiro ele não é bom e nem ruim. Ele depende de quem utiliza. É igual a corda, igual a faca. A faca não é boa nem ruim, a corda não é boa nem ruim. A faca serve para passar manteiga no pão ou matar alguém. Depende de quem utiliza. A corda é a mesma coisa, ela não é boa nem ruim. Depende de quem utiliza. Você pode enforcar alguém com a corda ou salvar alguém do abismo. Depende de quem utiliza. O dinheiro é a mesma coisa, Emerson e Nath. Depende de quem utiliza. Ele não é bom e nem ruim. Vocês estão anotando? Porque eu tô. Enfim. Tá, que interessante, cara. Que interessante. E, falando agora direto, a gente tá falando bastante de empreendedores, empresários, etc.
Alguns empreendedores, alguns clientes meus, eles costumam reclamar que o outro não faz, né? A diferença do patrão pro líder é a motivação em si, né? O patrão, ele motiva através do medo. Então, ou você faz isso, você vai ser mandado embora. E o líder, ele motiva através do sonho, né? Então, tem essas vertentes de patrão e líder. Que hora que o empreendedor, o empresário, que vai delegar alguma função para o seu subordinado, ou quiçá o seu colaborador, ele tem que agir como patrão ou como líder? Você acredita que o líder, ele tem que reinar todas as vezes, ou o patrão, o trabalhar, motivar através do medo? Vamos lá. Toda empresa é criada para gerar lucro. O empresário, o dono ali, ele tem que ser um líder. Por que líder, Fernando? Porque o líder inspira. Qual a melhor maneira de inspirar todos os colaboradores, a equipe, o time? Dando exemplo. O exemplo arrasta. O líder é aquele que inspira, vai na frente, mostra com atitude, com exemplos, com comportamento. Eu fiz assim, faço assim, e ele se inspira. E toda vez que o líder que dá exemplo e tem resultado, pedir alguma coisa para o time, ele vai falar, pô, ele realmente é líder, ele faz, ele já mostrou, ele dá exemplo. Agora o inverso disso é um chefe. O chefe, ele não faz nada, não tem resultado, não tem comportamento, não tem nada, que está cobrando. Aí o colaborador, a pessoa do time pensa assim, o cara não faz, não dá exemplo, não tem resultado e quer me cobrar alguma coisa. Isso é desde que a gente cresce e ali tem 4, 5 anos de idade. Porque assim, às vezes tá lá o pai e a mãe. O pai e a mãe falam assim pro filho, não fale palavrão porque é feio. Só que passa 2 minutos, o pai tá gritando e xingando alguém. Aí o filho tem o pai como herói, o líder dele. Então o que o pai faz é certo. Então o que ele fez fala o palavrão. Então, o filho automaticamente vai falar um palavrão porque o que o pai fez é certo, é o herói. Ou seja, nós fazemos e copiamos o que os outros fazem desde criança. Na empresa, como líder, é a mesma coisa. Os colaboradores vão fazer o que o líder faz, o que o patrão faz, e não o que ele fala. Nós fazemos o que as pessoas fazem e não o que as pessoas falam desde criança. Isso é o espelho, né? Sim, total. O espelho A melhor do maneira de outro, liderar né? é dando exemplo. Um exemplo. E já que a gente tá falando sobre patrão e líder, né? Esses dias eu recebi uma pergunta assim, Nath, eu sou CLT, eu quero empreender, só que eu tenho medo de sair do CLT, por quê? É uma garantia, né? E hoje no mundo do empreendedorismo é arriscado, mas você tem que tentar, porque os desafios sempre vai aparecer. E ela fala, mas eu não sou feliz no meu trabalho, só que eu tô lá porque a CLT eu tenho aquele valor fixo, mas eu não sou feliz. O que você pode falar um pouco para essas pessoas que querem empreender, que querem iniciar no empreendedorismo para incentivar? Tem várias estratégias. Uma das é a estratégia do trapezista. Por exemplo, a pessoa está no CLT e ela tem o objetivo de ser empreendedora, empresária. O que é um trapezista? O trapezista, quando está lá no trapézio, ele vai e só solta desse trapézio quando vê o outro trapézio chegando para pegar. Certo? O que o CLT, a pessoa do CLT faz? Ela, em paralelo, ela pode começar a estudar sobre o assunto, começar a abrir algo, uma empresa pequena, começar básico. Em paralelo a isso, ela ser empreendedor. Na hora que ela sentir que ganhou 3 vezes mais do que o salário dela, ela está no trapézio do CLT. Na hora que aproximou o próximo trapézio, que a empresa dela ganhou 3 vezes mais, ela solta desse CLT e agarra na parte empreendedora dela, a empresa dela, e vai. Quando ela tiver 3 vezes mais de lucro no mês, que são 3 vezes mais do que o salário dela. Ou seja, porque o trapezista, se ele soltar do trapézio sem ter o próximo trapézio, ele se esborracha lá embaixo. Ai, meu Deus, isso é tão bonitinho, porque eu sou o mais louco, viu? Porque eu Se pedi fosse o Emerson, ele já solta eu tudo. pulei sem ver o trapézio, meu amigo. Por isso que eu disse. Não aconselho, viu? Segue, por favor, segue o conselho dele aqui, porque é o mais... Talvez lá embaixo tinha um colchão. Porque talvez é assim. Por que eu falei? São várias estratégias. Sim. Uma das é essa, porque é mais seguro. Mas lógico, a pessoa vai ter vai ter que ajustar o tempo todo, adaptar o tempo todo, porque o mercado muda, tudo muda. A melhor maneira é adaptação rápida, ajuste rápido, erra rápido, ajusta rápido, adapta rápido. Porque o mercado ele é agressivo. Muito. Ele muda muito rápido. Vocês observaram, vocês sabem mais do que todo mundo que veio pandemia e ninguém estava esperando. Então, Sim. o pessoal teve que se adaptar rápido. Tem gente esperando até hoje e está
com prejuízo até hoje. Sim. Tem pessoa pensando até hoje, não pode, você tem que adaptar rápido, ajustar rápido, porque senão as contas Como é que é? vêm. Erra rápido, aprende rápido, corrige rápido, acerta rápido? Alguma coisa assim, né? Quanto mais rápido você ajusta, É. mais rápido você sai daquilo. Mas olha que interessante. O que ele falou foi a parte. É o que todo mundo deveria fazer. Mas o que acontece hoje nas empresas em si é a pessoa não vê saída, pô. A pessoa escutou merda do patrão, escutou que não concorda e não sei o que, não sei o que, chega em casa e chora. E aí fica puto com a vida, etc. Mas no outro dia, ela aceita aquilo. Ela não vê uma... Porque todo mundo tem 8 horas por dia, né? Voltando Sim. ao nosso primeiro assunto, né? Você me falou o seguinte. Então, se eu trabalho 8 horas por dia, segunda a sexta, e eu tenho 24 horas no dia, você me falou que, pelo menos durante 2 horas de manhã e 2 horas da tarde, eu posso criar minha própria vida, meu próprio futuro? Se eu, assim, quiser empreender? Quais são as horas que vão fazer total diferença? Porque todos nós temos 24 horas. Deus não Sim. faz assim, a Nath, porque ela é simpática e bonita, eu vou dar 36 horas para ela e dar 48 horas pro Emerson porque ele é inteligente. Não é assim. Todos nós temos 24 horas. Quais são as 8 horas que fazem total diferença? Geralmente, 8 horas dormimos, geralmente 8 horas trabalhamos. E faltam outras 8 horas para completar 24 horas. Essas 8 horas restantes que não estamos trabalhando, que não estamos dormindo, o que fazemos? São essas 8 horas que vai fazer total diferença. Tem 2 tipos de pessoas, Emerson e Nath. Tem pessoas que essas 8 horas restantes que não estão trabalhando e não estão dormindo, elas chegam em casa, vão deitar, assistir uma TV, uma novela, cansado, dormem e ficam 10 anos assim. Uhum. Não fazem nada nessas 8 horas restantes. Né? E o segundo exemplo é, essas 8 horas restantes que ela não está trabalhando, não está dormindo, ela está lendo um bom livro, treinamento, tendo uma renda extra, estudando ou até mesmo empreendendo num trabalho paralelo. 10 anos depois, ela vai estar tendo um resultado infinitamente melhor do que esse primeiro exemplo. Ou seja, quais são as 8 horas que fazem total diferença? Aquela que você não está trabalhando e aquela que você não está dormindo. Essas são as 8 horas. Interessante, porque bom ouvir isso de você, tá? Mas quem me pediu, quem falou pra mim que eu precisava de mais tempo mesmo pra empreender, pra criar meus negócios, foi o próprio Flávio Augusto. E engraçado que ele nunca falou isso na minha frente, foi através do YouTube, porque todo o tempo que eu passava, que eu não estava trabalhando nem estudando, eu estava aprendendo, né? E como que eu aprendo? Com vídeo, com o YouTube, né? O YouTube tá de graça. Então uma vez o Flávio Augusto falou o seguinte, se eu voltasse com os 18 anos, não compraria nenhum carro, não compraria nenhuma casa, não financiaria nada. Eu mudaria mais para próximo do meu trabalho para aproveitar esse tempo. Quando eu vim prestar uma consultoria, simplesmente mudei para próximo do meu trabalho, não comprei carro, não comprei casa, não investi um dinheiro errado e trabalhei só com marketing. Criei uma holding. Sim. Então, o tempo que eu dispendia de trânsito em São Paulo, quem não sabe é 2 horas, da Zona Sul até Alphaville é 2 horas, e para voltar 2 horas e meia, se chover 3, né? Então eu passava quase 4 horas de trânsito todos os dias, dava 40 horas semanais. Era isso? Não. 4 vezes 7, enfim, dava muito tempo. Sim. Foi só uma mudança e eu consegui sentar e escrever um livro. Eu consegui sentar e administrar minhas coisas, consegui contratar, consegui delegar, consegui criar estratégias de marketing que eu não teria se eu não tivesse despendido esse tempo. Então, se eu pudesse dar algum conselho se vocês ainda não estão conseguindo desvincular do CLT e vir para o PJ, começa a administrar mais o tempo. Não precisa de 4, que nem a gente, né? 4, 5 horas. Começa com 1 hora. Sim. Hoje tem tanta renda paralela no digital que você consegue criar. É o que você falou no começo, né? O povo falha por falta de conhecimento, né? E você falou sobre, no início do podcast, sobre as duas coisas, né? Então, o arquivo 12 do Segredos da Mente Milionária fala sobre isso, né? Você quer ter muito dinheiro ou você quer ter tempo para a família? Os dois. Quem disse que tem que ser uma coisa ou outra só? É só CLT ou é só PJ? É só empregado ou é só empreendedor? Não precisa, né? Então, é muito da gente, do senso de merecimento, que dá para sim para criar uma outra renda. E tem muita gente talentosa, né? E tem uma coisa muito importante que você que está vendo e ouvindo, é crucial. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter um resultado que deseja. O detalhe existe um tripé do sucesso. E esse tripé, se você seguir, não tem erro. Vai crescer, vai ter resultado. Eu falo por experiência própria. São 3
pontos importantes, que se você estudar ao máximo, trabalhar ao máximo e servir ao máximo, você vai ter resultado. O detalhe é que as pessoas querem o quê? Mais status do que extrato. Se você estudar ao máximo, trabalhar ao máximo, servir ao máximo, você vai ter extrato, você vai ter resultado, você vai ter lucro real. O detalhe é que as pessoas estão brincando, sendo amadoras e querendo status. Status não paga a conta. Status não vai para viagem internacional. E às vezes a pessoa está ganhando 2.000 e ela começa a ganhar 4.000, só que gasta 6.000. Por quê? Para comprar aquilo que ela nem quer, para mostrar para quem nem se importa com ela e ter uma dívida maior. Às vezes o status, hoje na rede social tem muito isso. É o que Às mais vezes tem, a pessoa né? ganha 4, começa a ganhar 8, está gastando 10. Então quem é mais rico? Quem ganha 5 ou quem ganha 10? Depende. Talvez o cara que ganha 5 guarda 1.000 e às vezes o cara que ganha 10 gasta 12. No final do ano ele está devendo 24 mil reais e o cara que ganha 5 está guardando 1.000. No final do ano ele tem 12 mil reais. Ou seja, ele pode iniciar alguma coisa ali com 12 mil reais. E talvez o cara que ganha 10 gasta 12, está endividado 24 mil e ele está preocupado e não comprometido. Então você está me falando que gestão financeira é importante para o pequeno e médio Ganhar, empresário. gastar, economizar, investir é crucial. Só que isso são 20% do negócio. O ganhar, gastar, economizar, investir. 80% é uma mente próspera. Já que a gente está falando de mente, né, empreendedores, empresários, enfim, acho que também pro próprio pessoal, né, isso serve. Quando você tá assim, geralmente tem gente, né, que fala na terapia assim, eu tô perdida, eu não sei pra onde eu vou. A gente também às vezes tá, né, perdida, eu não sei que rumo tomar, eu tô cansada psicologicamente. Isso vem um pouco da mentalidade? O que você fala sobre esse cansaço emocional, psicológico? Quando a pessoa está assim é porque ela não enxerga uma luz no fundo do túnel. Você não precisa de uma luz no fundo do túnel, você é a luz no fundo do túnel. Você não precisa de um milagre, você é um milagre, mas talvez a pessoa esqueceu disso. Eu particularmente não conserto ninguém, eu simplesmente ativo e desperto quem ela é. Traduzindo, você nasceu persistente, amorosa, forte, convicta, só que ao longo dos anos você esqueceu. Todos nós, Emerson. E o detalhe é igual computador novo, com os anos depois ele tem vírus, você tem que limpar, pôr um antivírus. Nosso cérebro é a mesma coisa. Você tem que limpar esse vírus, esse lixo emocional. Eu ativo e desperto quem você é. Então, lembra que eu falei, talvez você não enxerga uma luz no fundo do túnel. Talvez você não está enxergando que tem algo esperançoso, algo que vai te dar certeza que você vai melhorar e sair daquilo ali. Aí dá aquela angústia, ou preocupação, ou medo, ou alguma coisa parecida ou similar. A causa, o foco tem que ser, primeiro, é o melhor estado emocional, que é a parte mais importante, e tem solução prática para isso. Uma delas é técnica Neuroprime, que salvou minha vida, e depois você começa a dar os primeiros passos. O primeiro passo é ajustar a parte emocional e mental. E aí você começa a iniciar. E talvez a pessoa, Emerson, você deu o exemplo ali de, às vezes a pessoa está endividada, alguma coisa, a pessoa, vamos dizer que ela está endividada, não está trabalhando, está desempregada, qual primeira regra de ouro? Venda alguma coisa, ou da casa dela que ela não use, ou começa a vender alguma coisa. Compre e venda, compre e venda, compre e venda, vai dar ali dignidade para a pessoa. O primeiro passo é ter dignidade. E dignidade pode ser que uma estratégia boa é vender algo. E talvez ela está sentada no sofá, na frente da TV, e está desempregada. Vende o sofá, vende a TV e começa a vender alguma coisa. Daqui a pouco você está ganhando dinheiro, você compra uma TV melhor, um sofá melhor, mas vai perceber que nem vai ficar mais sentado ali, nem assistindo aquilo ali. Você vai estar saindo para viajar com a sua família e desfrutando. Então esse é o início. Estou dando um exemplo, quer dizer que você tem que usar esse exemplo que eu estou dando. Show! Então você falou que a primeira é o mais rápido a se fazer para sair das dívidas é o cara se especializar pelo menos em venda. Porque tem muita gente que tem bloqueio com venda. Muita gente não, né? Eu particularmente já não tenho mais porque venda vem salvando minha vida desde 2015, tá? Todos nós vendemos. Todo mundo é um vendedor, né? Eu costumo falar que a gente vende produto, negócio e ideia. Todos os dias a gente está comprando ou vendendo. Se as vendas no mundo parar, o que acontece com o mundo? Para, pô. O mundo para. Todo mundo vende o tempo todo. Silvio Santos vende? Vende o quê? Jequiti, Telecentro, o tempo todo. Se o Silvio Santos vende, por que não nós? Todo mundo vende, consciente ou inconsciente, direto ou indiretamente. Na verdade é que as pessoas preferem status e não extratos. E quando você tem extrato, você vai ter status. Mas quando você só tem status, talvez você não tenha extrato. Legal esse daí, extrato. Status e extrato. Status é Instagram lá, bonitinho, etc. Sou milionário. Aí você vai conversar com o cara, e a sua Lambo? Não, tá alugada, pô. Era só pra fazer um story só. Pô, interessante.
Então, tem muita gente que, infelizmente, e no digital ele tem muito disso, né? As pessoas, elas vendem uma coisa e no final das contas ela é outra, né? Então, tem marketing de conteúdo. O que você, depois desse monte de coaching que teve aí, pessoas boas, pessoas não tão boas, pessoas que venderam o resultado final e não conseguiram entregar, etc. Criou-se uma massa de preconceito onde o coaching, graças a Deus, hoje não tem mais, né? Não tanto quanto tinha. Mas todo mundo precisa de um treinador, todo mundo precisa de um espelho a ser seguido. As pessoas que estão assistindo em casa, que não têm um norte, que vivem na Globo, no SBT, né? Aí liga o 7, né? Chega lá em casa, cansado, né? As pessoas chegam cansadas, vai pegar a janta, aí o filho tá lá brincando, a outra filha tá no celular e ele liga no 7. Aí no 7 tem um programa não muito bom, né? Chamado Desgraça Nacional. E aí é só morte, só desgraça, só etc. A gente fala da corrida dos ratos, né? Que você trabalha, almoça, chega em casa cansado, dorme, veja, aí tem um finalzinho de semana que na sexta-feira você coloca lá, sextou, aí no domingo à noite você já fica, putz, amanhã tem que trabalhar. Como que você vê, pelo menos, uma dica rápida para essas pessoas começarem a sentir a vida, né? Viver o melhor da vida, né? Fazer uma pergunta. Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Se ela descobrir isso e se concentrar tudo nisso, ela vai ser paga para ter paz. Ela vai ser paga para ser feliz. Quem gostaria de ser pago para ser feliz, pago para ter paz? Todo ser humano na face da Terra. Imagine você ser feliz e ser pago para isso. Você ter paz e ser pago para isso. Como fazer isso? Descobrindo o seu dom, seu talento. Todos nós nascemos com dom. Todos. Você nasceu com dom, você nasceu com dom. Só ativar esse dom. E quando você ativar esse dom, você vai entregar isso para a humanidade. E aí, acabou. Não tem erro. Você vai crescer e é impossível parar. Porque você vai estar entregando o seu dom para a humanidade. Você vai estar resolvendo um problema que só você sabe resolver. E quando você resolve um problema que só você sabe resolver para multidões, você é pago para isso. E você vai estar ali vivendo de algo que é um dom. Você faz isso naturalmente. Eu, particularmente, agora estou na minha praia. É um dom. É um talento. Eu sou pago para isso. Então, você é pago para ser feliz. Ou seja, a pergunta é, qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Já descobriu ele? Já ativou ele? Entregue isso para a humanidade que não tem erro. Aí, esse negócio de novela em casa, não existe, porque o cara vai estar sempre produzindo o tempo todo. Naturalmente. Uma coisa que você falou, que eu acho bem importante, é a questão do emocional, né? Quando você tá com o seu emocional abalado, desestruturado, parece que nada vai. Tu pode tentar 1000 vezes, tentar fazer ir lá, mas por que não tá indo? Porque o teu emocional tá abalado. Então, é aquilo. Às vezes a gente tem que falar não para algumas coisas para se cuidar também. Porque se você se estabiliza ali, voa, né? Então, assim, é cuidar dessa questão emocional. Muita gente ainda critica, mas eu não preciso. Eu não preciso disso, eu tô bem assim. E todos nós temos alguns problemas que a gente resolver isso, né? Se olhar, se cuidar também. E quando a gente fala do empreendedorismo, muitas pessoas querem realmente, mas tem essa questão do medo. Eu não vou largar o meu fixo porque eu tenho medo. E o medo é um que realmente trava, né? O medo ali acho que é um dos maiores que trava a nossa vida. E se eu for, o que vão falar? Se eu for, alguém da minha família não vai me apoiar, né? Então, muitas coisas na minha vida, muita gente me questionou, mas o que eu fiz? Fui lá e falei, não, tô fazendo por quem? Tô fazendo pelos outros ou tô fazendo porque eu quero fazer, né? Sim. E geralmente tem isso, o pessoal fala disso com você quando te procura para fazer essa questão de mentalidade. Eu tenho medo. Na verdade, porque todas as pessoas que estão assistindo, 99% estão sofrendo, talvez nem a família saiba, em algum nível. Às vezes lá no quarto dela, antes de dormir, ela tá sentindo alguma coisa, tá preocupada, tá com medo, tem algum sofrimento. E por que a gente passa por isso? Porque a gente nunca treinou a parte emocional. Lembra que eu falei? A parte emocional é tão importante quanto o ar que a gente respira. Uhum. Como a gente nunca estudou, nunca aprendeu, a gente fica refém. Então esse é o primeiro ponto. E talvez 99% esteja sofrendo em algum ponto, em algum nível. Desafio a gente tem
é igual fase de videogame. Você tem desafio em todas as fases. Lógico que tem desafio como empresário, você vai ter desafio como empregado. Talvez a pessoa nasceu para ser empregada a vida toda, se aposentar e tá tudo certo. Tá tudo certo. Esse é o dom dela. Talvez ela é o melhor da profissão dela e tá tudo certo. E tem o outro lado que é ser empreendedor. O detalhe é, você é brilhante em algo ou medíocre em algo, não dependeu do seu conhecimento, dependeu do seu estado emocional. Exemplo prático. O cara é um chefe de cozinha há 20 anos, foi fazer uma comida, estava preocupado, ansioso com alguma coisa, com alguma dívida, e o prato de comida ali saiu mal feito, não saiu gostoso, não saiu delicioso. Por quê? Não é porque ele não sabe, ele sabe, tem 20 anos de carreira, ele estava mal emocionalmente, ele estava preocupado. Ou seja, você é brilhante em algo, ou medíocre em algo, não pelo conhecimento, pelo seu estado emocional. Então, talvez você é muito boa nisso que você trabalha agora e às vezes não sai bem feito aquele dia, porque você está mal emocionalmente. O importante é treinar a parte emocional. Quando você treina a parte emocional, você vira uma rocha, uma pessoa imparável. Que legal. Então, ela falou bastante dos medos, né? Então, o medo do novo, o medo do ridículo, o medo de falar em público, o medo de dar errado, são alguns medos que algumas pessoas têm, algumas já destravaram e outras pessoas ainda continuam na roda dos ratos. Ela tem esse medo, ela sabe que ela tem esse medo, mas ela não coloca o pé para fora dessa caixinha, né, da mente. E tomar a primeira atitude, eu acredito que tenha tomar a primeira ação, né? O primeiro degrau, subir o primeiro degrau, faz o primeiro stories, faz o primeiro vídeo, vende o primeiro produto, coloca o pé. Ah, não gosto de tomar. O cara tá diabético e aí não quer parar com açúcar. Pô, tenta, né? Faz o primeiro, vê como é que vai ser. Então, quando a gente fala sobre os medos, sobre a raiva, sobre esses sentimentos, que é o que o cara sente à noite. Quando o cara deita a cabeça no travesseiro e o filho tá ruim, a mulher não aguenta mais, que não sei o que. Você acredita que essa fuga do digital, das redes sociais, e ficar rodando assim a tela pra cima, assim, ó. Minha vida tá uma bosta, né? Não consigo. A minha mulher já falou que quer separar, meu filho tá não sei o que, e eu fico aqui, ó. Isso é um pouco. É da crença limitante de você querer fazer aquele negócio de colocar a cabeça embaixo da terra? É mais ou menos isso? É uma fuga e aquilo vicia porque é interessante ficar passando arrastando ali pra cima. Mas olha que interessante. O medo físico, ele é importante. Chega um leão aqui agora, você tem que ter o medo físico para sair daquilo ali. Agora, o medo psicológico do dia a dia, ele não é saudável. Então, eu vou lhe convidar e lhe desafiar, você que está assistindo aqui o podcast da NatCast. Medite em Hebreus 10:38. Medita, anota aí, Hebreus 10:38. Incorpora isso que tem ali, medita e você vai entender o que nós estamos falando sobre medo ou não. Você não tem que ter medo em tomar o primeiro passo. Qual a melhor maneira de você começar a ter autoestima e confiança? Estratégia prática. Tem um objetivo pequeno, vai lá e conquiste ele. Tem um objetivo pequeno, vai lá e conquiste ele. Porque se você começar a conquistar objetivos pequenos, você aumenta a sua confiança, aumenta a sua autoestima. Daqui a pouco você está conquistando objetivos médios. Daqui a pouco você aumenta a confiança, aumenta a autoestima. Daqui a pouco você está conquistando objetivos grandes. Por quê? Porque você foi e atingiu um objetivo pequeno. Mas a grande maioria inconsciente quer começar a ganhar 10 milhões, não atinge nada e se frustra. O que eu acabei de falar? Tem objetivos pequenos, vai lá e conquista. Aumentou a autoestima. E aí vai. Vai virar uma bola de neve do sucesso. Daí cresce, né? Essa questão, né, da autoestima e enfim, das conquistas. Você também vibrar quando você conquista o pequeno, que a gente tem aquela... eu só vou planejar grande, o que eu conquistar aí eu vou lá e vou... ganhei. Não, mas é as pequenas conquistas também, você ficar feliz com o pequeno. Né? Então isso ajuda muito. E a questão que o Emerson falou, né, da questão do vício ou tal celular, é a fuga, né? Ou a gente vai na comida, não consigo falar, expor para fora, o que eu vou colocar? Vou preencher. Aí a gente vai e come demais, ou a gente vai lá, bebe, ou fuma. Então daí a gente vai colocando para dentro aquilo que a gente não consegue se expor, falar, né? Colocar para fora também. E, Fernando, só para uma das últimas dúvidas aqui, que pelo menos eu acredito que eu tinha quando era
quando estava no início e não entendia a importância da mentalidade, porque eu tive que quebrar, tá? Eu tive que falir pelo menos uma vez para entender que a nossa cabeça é o... Que bom que você faliu. Eu quebrei uma vez já uma empresa, então eu comecei a estudar Napoleão Hill, comecei a estudar Larry Ribeiro, comecei a fazer mentoria com vários players do mercado que falavam sobre mentalidade, alguns falavam sobre hipnose ericksoniana, outros falavam sobre o auto-coaching, né? Você ser a melhor versão de si mesmo, etc. Então eu comecei a aprender e ainda estou aprendendo, tá? Eu tô todos os dias. Hoje eu já entendo que eu sou sim filho de um Deus vivo e que eu posso sim viver o melhor da Terra e o melhor do mundo. Então isso me deixa imparável. E outra, eu tenho 2 filhos, Daniel e Maria Júlia. Um beijo para vocês, que são os pilares, né, da minha família. Então eu tenho certeza que eu já dei certo porque eu tenho eles. Então ter eles já me deixou mais rico, mais próspero. Então o que vier daqui em diante, eu sei que é só abundância e prosperidade. Só que eu tenho demorou 7 anos para entender, né, tudo isso. E essa ficha não cai do dia para noite com algumas técnicas, né, etc. Mas além dessa meditação que você colocou, pode repetir, por gentileza, qual que é a técnica? Não, o parágrafo bíblico que você acabou de falar. Hebreus 10:38. Além de Hebreus 10:38, o que ele pode fazer agora em casa para pensar? Eu preciso sair desse marasmo. Eu preciso melhorar a vida da minha família, preciso melhorar a vida da minha esposa, preciso melhorar meu casamento. Simples. Observar, fazer uma auto-observação de tudo aquilo que você está com conduta inadequada. Por exemplo, uma mentirinha, uma desonestidade, uma falsidade, uma fofoca, alguma coisa. Tudo isso cria antimatéria. Eu falei que é simples, mas o simples não quer dizer que é fácil. Simples é colocar um pé na frente e continuar a vida toda. Por que você está falando isso, Fernanda? Porque o que é antimatéria? Tudo aquilo que você está fazendo de incorreto, inadequado na vida, isso volta para você. Tudo que você emana, volta. 100%. A vida é um espelho, a vida é um eco. Se você mente aqui, é desonesto ali, vai voltar para você 100 vezes mais. Então, se você ajusta internamente isso, eu menti a vida toda, daqui para frente eu tomo uma decisão, não minto mais. Você vai ter um compromisso com a verdade. Você pode ter certeza. Tudo começa a ajustar rapidamente, assim, ó. Por quê? Porque tudo é espiritual. As oportunidades começam a aparecer, cliente, coisas, melhores pessoas, melhores oportunidades. Se você alinhou isso aí, acabou. O universo conspira a seu favor. Deus vai falar assim, esse é meu filho, esse me representa, eu te abençoo agora. Tuf. Agora, se você está mentindo, se você está sendo desonesto, você está com compromisso com o diabo. Então, quem está o seu Deus ali é o diabo. Ou seja, traduzindo, todo mundo já entendeu, não precisa traduzir. Sim. É um alinhamento espiritual, mental e emocional. Porque não tem nada a ver com o mundo externo. Tem a ver com o que eu tenho aqui dentro. Show. Caramba, hein? Antes de encerrar aqui, que o pessoal já colocou ali, encerrar. Eu quero agradecer aqui aos patrocinadores, né? A Digital 5, do nosso diretor Aloísio. A Dulce, Helena, minha cabeleireira maravilhosa. Para quem não tá participando do sorteio, tá? Vai ter o sorteio esse final de semana. Vai lá no Natcast, tem a foto oficial. Quero agradecer aos meninos, né, da técnica aqui da TV, o Danilo, o Gui, a Edna, que faz nosso cafezinho maravilhoso. A Nath Flores sempre foi sobre pessoas. Meninos, querem deixar aí alguma mensagem pro público? Olha, Emerson, você já sabe que no final... Eu não costumo anotar minhas frases, mas tem frase e ele sempre esquece de trazer uma frase, viu? Agora eu vou até deixar esse bordão aqui, porque eu falei isso nos meus stories no começo do ano, no meio do ano, e agora eu vou começar a falar isso em 2023 todinho. Quando a gente fala do Mente Milionária, virou o meu livro de cabeceira, tá? Então, a frase que eu queria deixar é: eu crio minha própria vida. Ninguém pode criar... meus filhos tão melhor quanto eu. Ninguém pode criar minhas empresas tão melhor quanto eu. Então, quando eu sou um líder melhor, um pai melhor, um cristão melhor, um amigo melhor, eu acredito que eu consiga empreender e liberar prosperidade não só para as pessoas que estão ao meu redor, tá, Nath? Mas para as pessoas que me olham, que me assistem, que me veem como líder. Então, eu crio minha própria vida. Tanto é que eu vou falar bastante sobre isso ano que vem. E é isso.
Fernando, quer deixar alguma mensagem pro pessoal de casa? Eu só quero agradecer a você, Nath, o Emerson, o pessoal que está assistindo, do estúdio, da TV. Agradecer a vocês pelo convite e por esse momento que foi único. Eu que agradeço, né, por estar aqui no Natcast, as portas estão abertas, por trazer, né, também o conhecimento pro pessoal de casa, né, o pessoal tem comentado bastante, os conteúdos têm ajudado muitas pessoas. E para quem pergunta, tá, gente, das redes sociais dos convidados, da apresentadora, sempre fica na descrição do vídeo, tá? O @ também dos patrocinadores. E eu quero deixar minha frase, né? Tem Por que favor, deixar minha frase. Mude sua mentalidade. Em vez de e se eu cair, pense e se eu voar. Né? É um tema aí bastante pra gente pensar. Comece a fazer perguntas. O que eu posso mudar? Como eu posso mudar? O que eu posso fazer hoje para já mudar a minha mentalidade, né? Meninos, gratidão. Obrigado por estar aqui. eu que agradeço mais uma vez, Nath. E é isso. Encerramos por hoje. Bacana. Natcast. Natcast.